Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04, 45 segundos. Você já está ouvindo Sala de Redação. A hora certa é de excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, Rode Pirelli, pague rodando. E a temperatura que é de 26 graus é da Cooperativa Santa Clara. Gostaste das Cooperativa Santa Clara? Muito. Bonito, Cada letra com seu som. Mas tu gosta mais ainda dos produtos fabricados pela Santa Clara, tá? Sem Há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação, produtos Gimo antitraça, qualidade comprovada, que eu recomendo pra ti, né, galera? Porque tu é uma traça aqui no programa, né? Fecha mês Tubeleiro, tudo em até 10 vezes, sem juros, em todos os cartões, consulte, ninguém facilita tanto. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota, incomparável. E New Life, um empreendimento da Nex Group. A nossa pesquisa interativa pergunta: na Copa do Brasil, o Cruzeiro reverte a vantagem contra o Atlético Mineiro? Sim ou não? Essa é a pergunta, tá? E o patrocínio é do ar-condicionado das marcas Springer e Carrier, que é na Frigelar, frigelar.com.br, e da rede concessionárias Foton, caminhões do Rio Grande do Sul, caminhão gaúcho, caminhão piochado, caminhão do Rio Grande, todo moderno, todo bonito, especial. Bom, começa o programa. Vianney Carneiro, contigo, Vianney. Pesquisa interativa está perguntando líder. E eu pergunto para ti: o Cruzeiro reverte a vantagem contra o Atlético Mineiro? Acho que não, Pedro. Acho que não. Primeiro que o Olivier Clube não é bobo, né? O Olivier Clube não vai querer ir para dentro do Cruzeiro, não precisa. Ele já começa ganhando de 2-0. E eu acredito que o Cruzeiro está ainda sob efeito da conquista do domingo. Não há time que se recupere em 3 dias depois de ganhar um título nacional. Então eu acho que não tem jeito, vai dar Atlético, vai ganhar o Atlético. E aí é G4, né? G4. Mas Vene, o que tu diz em se recuperar de domingo? Tu acha que o Cruzeiro fez um grande esforço para ganhar no Goiás? Não, mas ele fez uma grande festa, Cleber. O campo estava pesado também. Eu acho que esse jogo... A tensão de um jogo como esse do Cruzeiro, a tensão... Isso é que nem jogo de vôlei. O time ganhou 2 sets, está ganhando o terceiro e vai pro tie break para terminar. Pô, e aí não sai o ponto, Isso acontece toda hora. E nós estamos na fase do vôlei aqui em Porto Alegre atualmente. Sabe que eu acho que o melhor cortador de Porto Alegre é o Gilberto? Não, bloqueador. Eu acho que o Atlético faz gol. Tem mais essa. E aí o detalhe, tem que fazer 4. Os dois times têm bons ataques, Guerrinha. Os dois. Por isso que eu acho que vai ser um jogaço hoje. Tanto o Atlético como o Cruzeiro, os dois têm matador. O Cacau agora está sendo roubado no jogo do Inter também. Antes era só no jogo do Grêmio, agora está sendo roubado no jogo do Inter. Não, eu não fui roubado. Eu nem consegui terminar minha frase. Eu não fui roubado, é que eu sou um legalista por natureza. Então o legalista queria que o Bandeirinha desse um pênalti que não houve. Mas exatamente. Não, mas Cátia, vocês estão distorcendo a questão do legalista. Mudou o legalismo. Se o Bandeirinha viu e deu, o que é legal? É fazer o que o Bandeirinha deu. Ele viu e deu, não era, ele se arrependeu. O ilegal é voltar atrás. Eu estou achando que não foi o Fábio Santos que falou pro Bandeirinha, foi o Ramiro. O Ramiro também, né? Também se confessou ali, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui sincera agora, bem claramente. São duas pessoas honestas, tanto o Fábio Se o Ramiro me disse, o único desonesto é o Barcos. Tudo que o Ramiro disser é desonesto. De hoje, não é por esse lance, mas ele demonstrou uma coisa assim que é difícil, né? No futebol, todo mundo quer levar vantagem. Tudo que o Ramiro disser... Mas, Guerrinha, vou te dar a diferença, Guerrinha. Tu quer ver a diferença? O Ramiro, o Fábio Santos, o Diabo que o carregue, todos disseram que não foi pênalti. Tá bem, não foi. Bandeirinha deu, mas não foi. O Internacional ganhou a Copa do Brasil quando terminou o jogo, o zagueiro disse: eu não fiz o pênalti, o juiz deu. E aí... Verdade. Tu te lembra disso? Aí vale. O jogador do Internacional disse assim: não foi pênalti. Eu não fiz o pênalti. Eu me atirei. Eu me atirei. Aí é legal. Tu quer ver uma coisa, Cacau? São tantos os erros que eu não me esqueço. Eu aposto, se alguém perguntar pro Gilberto se ele botou a mão na bola, ele vai dizer que não. E botou. Aí é que tá a diferença. Aí é que tá a diferença. Não, aí tá a diferença. Porque todos querem levar vantagem. Eu não me lembro quem é esse jogador. O que eu quero saudar é a maneira que o... Não, o jogador internacional que disse que não sofre pênalti. Pinga. Esse é um cara que eu acredito o resto da vida, que nem o Ramiro. Passa o resto da vida acreditando nele. Esse foi um dos melhores lances para reportagem que eu já vi. O Ranzolin narrava o jogo.
e o José Alberto Andrade atrás do gol disse, não foi pênalti, ele se atirou. E, claro, aí vem aquela repercussão, né? Pô, esse repórter atrás do gol, né? Aquela coisa toda, né? Aí no vestiário o jogador diz a mesma coisa. O cabeção naquela foi bem. E o José Aparecido foi pênalti. E nós José estamos Aparecido. comemorando o Tu título. vê Isso. como é que é. O José Aparecido não voltou atrás. Não voltou. E o Bandeirinha voltou. Naquela época não se voltava atrás porque não tinha juiz atrás do gol. Mas o Outros juiz atrás do tempos. gol desse não marcou nada. O juiz atrás do gol não marcou nada. Cacá, eles estão indicando contigo. Não, mas não tem problema. Não, Pedro. eu não estou indicando. Cada eu vez tô- mais que eles indicam comigo, mais não tô fica indicando, claro não tô a indicando. quantidade de benefícios que o Internacional tem de não tô arbitragem. indicando. Prejuízos que o Grêmio tem. Mas é evidente, um atrás 14 do anos outro. com prejuízo. Um atrás do outro. Eu não estou indicando, O eu Grêmio era apenas campeão estou... de De quê? todos os campeonatos que tinha na época, ganhou do Palmeiras 3-1 no Estádio Olímpico, um gol do Jardel aos 90, Isso. e aí o Bandeirinha da Copa do Mundo anulou. Engraçado, não voltou atrás, todo mundo foi lá. Não foi só 20 pessoas, seu Bandeirinha, ele não estava impedido. O senhor acredita em mim, seu Bandeirinha. O Jardel não estava impedido. Acredita em nós todos aqui, em 50 mil pessoas. Não, ele não voltou atrás. Legal do Cacá é que ele volta ao século passado para Uma clara. Não, mas é que eu tô mostrando Não, uma, lembra bem, uma série de em coisas 94, que acontecem. Significa dizer o seguinte, tu, apesar de ser já um cara com mais de 60 anos, tu tem uma memória... Não tenho mais de 60. Ainda não? Pedrão, Não. em 94. Tô próximo dos 60. 50. Não, dos 60. Ah, tô incendiou próximo. o cartório. Passei um pouquinho, mas tô próximo. Tá bom. Em Incendiou o 94, em 94 o Inter jogou uma partida com o Ceará aqui para a Copa do Brasil, que o Grêmio acabou ganhando o Ceará na final, e teve um gol do Elson que nos daria a classificação para a sequência da competição, anulado injustamente. Então vamos começar. 94. 94, quando o Grêmio foi campeão da Sim, Copa Sim, do mas é Brasil. aquele Grenal que o Oberdan deu uma chegada no Agomar, Sim, né? o Agomar marcou o pênalti e depois marcou fora da área, que o Bandeirinha, o Oberlan contou depois, o Bandeirinha eu acabou quero tirando de dentro da área. Justiniano Goulart. Eu quero preliminarmente dizer o seguinte para os Não, ouvintes. voltamos à história, né? Quero daqui a- preliminarmente Vamos dizer o recontar a seguinte, história aqui. dizer o seguinte para os ouvintes em matéria de prefacial aqui. Para variar, estou enfrentando todos aqui nesse programa. Tudo colorado. Todos lembrando de tudo Eu nem contra. abri a boca, mas se tu quiser eu vou começar a abrir também. Eu já estou acostumado, Tô pode abrir, não tem enfrentando todos, problema. tu é um- Todos que estão debatendo comigo. Mas, Cacau, Cacau, eu estou do teu lado, Cacau. Todos que estão debatendo Eu não comigo. tô debatendo O Agomar, poxa, só ver aquele lance do jogo. Ele estava no meio do campo, Sim, mas ele voltou atrás. Não, ele apontou, veio correndo e botou fora da área. Vocês que inventaram que foi dentro da área. É, claro. Ele veio apontando para onde ele Pra deu fora a da bola. área. Da mesma maneira, Fora da área. da mesma Os maneira, olhos colorados é que botaram pra dentro da área. Vocês. Os olhos colorados. da mesma maneira que o Bandeirinha que marcou o pênalti, marcou um lateral. Alguém inventou que foi pênalti. Isso. Eu não O tô... Cacá Eu não não viu o tô... toque. Pô, bateu na cabeça do Fábio Santos. Eu não tô... Ali o Bandeirinha. Eu só quero exaltar a atitude do Ramiro, porque a gente exaltou aqui esses dias um cara que acho que foi na Alemanha, né? Isso. O cara foi lá e disse, ó, o cara marcou o pênalti, ele foi no juiz e disse, ó, não foi pênalti. E o cara voltou O atrás. Fernando falou Isso é uma do coisa José legal, Aparecido muito aqui. legal, muito legal. Isso me lembra uma história do José Aparecido. José Aparecido. Olha o que Muito eles interessante. O Internacional ganhou com esse pênalti do Fluminense, né? Uhum. E o preparador físico do Fluminense era o professor Paixão. Paixão, que obrigou o Zé Aparecido a descer do avião na saída. Eles queriam dar no Zé Aparecido dentro do avião. Aí obrigaram o Zé Aparecido a sair do avião. Desceu do avião, Paixão. Tinha um diretor no Fluminense, Cacau, que tinha sido juiz e que roubava contra o futebol gaúcho, não era contra Grêmio, roubava sempre contra Inter Se e Grêmio. equivocava. Se equivocava. Erros humanos. E aí ele não sabia o que fazer naquele pênalti que não houve. Ele estava enlouquecido, eu olhava para ele e dizia, pô, bem feito. O melhor de tudo Roubou. domingo é que a primeira reação do Filipão foi ir no CNM e dizer que tem um complô contra o futebol gaúcho. Ó. Aí alguém lembrou pro Filipão que tinha o lance do Gilberto no sábado. Aí o Filipão, no vestiário, trocou o discurso. Não, futebol, é contra o Grêmio, pronto. Aí trocou o discurso. Ele disse, não pode classificar 2 do Sul, não é isso? Não. Foi pra cima do Celê, né? Aí depois, quando disseram pra ele trocou o discurso. Ele se desdisse. É impressionante. Primeiro, o Filipão está fora da discussão, então eu não vou falar do Filipão porque ele está fora da discussão. Segundo, a gente fica discutindo esse negócio aqui de benefícios e erros. Pô, choveu 400 mensagens aqui falando de erro e benefício de arbitragem. Numa delas, até por coincidência, Internacional e Nacional pela Libertadores dentro do Beira-Rio. 2 gols, não foram 1, ali foram 2. É demais, cara.
É demais. demais, Não, é demais. É. É demais. Já é estou me demais. sentindo Como é que sem são- ter ganho um título em 92 e estou perdendo de 2006 agora. Cacau tá anulando o time. Como é que são os resultados do Grêmio? Lembra aí? Cada vez me agrada mais a discussão, porque cada vez a Madonna se desnuda. Eu vejo as Madonas desnudadas, e isso é muito importante. Cacau, tu vai torcer pro Atlético hoje, não? Eu? Por quê? Quer dizer, Torcedor. Eu sou gremista, rapaz, eu só Torcedor. torço pro Grêmio. sim, mas o resultado interessa pro Grêmio. Se Não o me Atlético interessa, não rapaz, ganhar a só Copa torço do pro Brasil, Grêmio. abre uma vaga. Só torço pro Grêmio, eu não torço Então? para outros times. Não, Eu nunca torcedor. torci pro Ajax, só torci pro Mazembe. Torcedor do Grêmio tem que torcer Torceu, hoje. botou. Tu não é gremista? O Mazembe eu torci, é branco e Torce. preto, e eu sou simpático à colônia africana, Torcer aos do, afrodescendentes. torcida do Grêmio tem que torcer Sim. hoje muito pro Cruzeiro. Por quê? Porque fica um ponto só a diferença Atlético e Grêmio. Mas ainda assim é muito difícil. Mas é um ponto. Esse é difícil. O outro fica quase impossível. Sabe o que vai Esse é acontecer? o problema. Vai ficar fora com um ponto atrás. Não, mas Sim, tudo o Grêmio bem. tem que torcer por duas coisas. Primeiro, pro Cruzeiro ganhar do Atlético o título. Tá? Claro. E segundo, pelo Palmeiras. Porque se o Inter perder pro Palmeiras, Não, mas aí o ou adversário... não ganhar do Não, Palmeiras... Pedro, o maior adversário, o Cruzeiro ganhando do Atlético, a chance maior do Grêmio é o Atlético perder. Porque a diferença de Atlético e Grêmio é um Sim, ponto. a chance maior é o Atlético perder. Não é claro. o Inter. Não, o Inter está Não, mas classificado. claro. Não tá. Vem cá, Inter o tem que Grêmio- ganhar aqui, senão Não, Pedro, ele o- vai ter ganhado do... Pedro, Sim, o mas Grêmio como é que tem... vai perder pro Palmeiras? O Grêmio tem Oh, 60 pontos, oh, Pedro. O Grêmio tem 60. 60. E O Atlético 61. É. Mas o Atlético joga contra o Curitiba Bom, tudo bem. e contra o... E o Grêmio joga Olha o contra o outro Bahia gol e contra o E o Flamengo. Internacional contra o Palmeiras. E o Grêmio contra o Bahia e contra o Flamengo. Ou o Palmeiras virou bom hoje. Não, Então não virou bom. o que eu quero dizer é o Ah. seguinte: o adversário do Grêmio porque o Grêmio torce pelo Cruzeiro, porque o adversário direto do Grêmio é o Atlético. É o Atlético. É só o Claro, Atlético. claro. Só o Atlético. Eu Não quero, é o eu quero Inter. traduzir o meu pensamento sobre isso. Eu ouvi uma entrevista do futuro presidente do Grêmio, ou do novo, Romildo Bolzan, dizendo que só vai tratar das coisas de 2000, estou falando sério agora, das coisas de 2015, depois desses dois jogos. E eu respeitosamente, até porque o Romildo é meu amigo, e votei no Romildo Bolzan, eu respeitosamente quero dizer que o Grêmio já deveria estar tratando de 2015. Mas esse é discurso externo, né? Escrevi isso na minha coluna do Diário Gaúcho. O Grêmio já deveria estar preparando, fazendo equipe para 2015, porque a chance do Grêmio classificar para a Libertadores é 0,1%. É 0,1%. Não só por todos esses resultados paralelos que precisam acontecer, e se acontecer o Grêmio ainda fica atrás do Atlético, o Internacional não tem chance de não ganhar do Palmeiras, sou realista, mas também porque, além desses resultados paralelos que tem que acontecer, o Grêmio tem que ganhar duas. E é muito difícil atualmente o Grêmio ganhar duas, porque perdeu as últimas duas. São adversários diferentes, né, cara? Sim, Ele mas, perdeu pro Cruzeiro e pro Corinthians. mas joga fora uma delas, né, Ah, mas Pedro? contra o o Bahia, Então, o Bahia então eu é acho muito que, fraco. que é uma série de fatores que, para mim, pessoalmente, faz com que o Grêmio já devesse estar trabalhando para tratando. 2015. Mas O já Grêmio tem... está atrás do Thiago Heleno, já manifestou interesse. Está atrás do Joel. O Grêmio está tentando... O Cacau tá esperando tu falar do reforço. Não. O Thiago Heleno não joga mais que o Simon. Não, mas o Filipão quer ele. Não, esse é outro problema. Querer, tudo bem, mas não joga mais que o Simon. Estão trabalhando certo ou errado é outro eu problema. não consigo entender isso no Grêmio. O Simon esse surgiu e não decepcionou. Ninguém vai dizer, Esse guri tem muitas qualidades. Né? Não. Mas nunca se afirmou também, né? Mas nunca teve Mas nunca oportunidade. jogou, Kleber. Nunca Como é que vai jogou se também. afirmar? Mas é que nem o O Claudio cara Henrique, jogou um entra e Grenal, sai. o cara Jogou de jogou um lateral esquerdo, Grenal, né? foi uma das melhores figuras em campo, Ficou no deu banco. porrada no treinador internacional, foi expulso, fez lá um monte de coisa. O que acontece aí Bem no foi teu muito. estilo. O que acontece foi muito bem. Sai, vai pro banco e desaparece. Guerrinha. Vai pro banco e desaparece. É que hoje o Grêmio é um time de cavalheiros, tu entende? É um time de cavalheiros. O lateral vê o pênalti na cara dele e diz que não foi, é um time de Olha, cavalheiros. O Filipão é o herói da resistência. Filipão, deixa- não, o Filipão tá destoando. Filipão, aliás, bom, Se continuar assim, eu acho que ele vai ser convidado a se retirar. Né? Ah, mas tem uma temporada Mas pra esse guri jogar. eu tava vendo também isso aí, que o Grêmio Esse guri tava, é não sei se é seleção, verdadeiro, cara. atrás do Thiago Heleno.
Atrás do Thiago Heleno. Não, Guerreiro, esquece, é do Thiago e do Heleno, são dois jogadores. Olha, eu não sei. Não, esse jogador aqui, não. Vocês estão de sacanagem aí. Esse jogador jogou com o Filipão no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil. O jogador teve problemas pessoais, de comportamento, se recuperou. Tá? E as informações é que ele está, de novo, numa fase muito boa, tem 25 anos. E eu, no Palmeiras, eu gostava muito dele. Achava um grande jogador. A origem dele é Cruzeiro, depois foi pro Palmeiras, foi bem e foi mal no Palmeiras. Foi bem e foi mal. Agora está no Figueirense com o Argel, recomendado pelo Filipão e foi muito bem no Figueirense, com o Argel. Exatamente. Então, essa é a O referência recente Argel dele. falou ontem no show que tem, além do Grêmio, muita gente de olho no Thiago Heleno. Não? Tá feio de, Mas tá então, feio em de vez de trazer zagueiro. o Thiago Heleno, traz o Argel. Tá feio de zagueiro do futebol Não, mas aí brasileiro. tem o Filipão, né? Não, mas para jogar de zagueiro, tu diz. Não. Eu sinceramente... Nós vamos ter que botar o Filipão também, eu não que era gostaria zagueiro. Que dupla, hein? Argel e Filipão, na zaga do Grêmio. Não sei se vocês vão conseguir correr, mas vão Não. dar pau em todo mundo. Ninguém cisca na frente da área do Grêmio com verdade, essa é dupla. verdade. Também é verdade que o futebol brasileiro, se a gente parar, não tem grandes zagueiros, não tem. Não. Que Tá, e o nós Grêmio está vamos- tentando ficar com o Jeromel também, né? O Grêmio já está tentando Esse aí se afirmou. com Esse se afirmou. Colônia. Esse se afirmou. Eu não gostaria nem que Grêmio, nem que Internacional ficassem classificados para pré-Libertadores. A pré-Libertadores esculhamba com a temporada, ela arrebenta a temporada. Pode achar bom, vamos disputar pré-Libertadores e tal. Aí anda uma fase, duas. Qual das vagas é da prévia, né? A A última. última? O G4? 4? É. E se Quem é for hoje da G5, pré? Hoje é o Inter. É o Inter hoje É? da pré. é Sim, péssimo. se o tem que Cruzeiro secar- ganhar a Copa do tem que Brasil, o secar Inter pré, provavelmente Não, vai mas ser... não faz quarto pré-temporada, colocado. Cacau. Eu tenho que secar pré-Libertadores, é brabo. Não, começa a secar mais cedo, essa é a Não, diferença. se o Inter ganhar do Palmeiras, eu acho que até ele vai para terceiro, né? Não, depende do Corinthians. Não, o Corinthians tem Depende do 66. Corinthians, né? O Corinthians tem que perder um jogo e o Inter ganhar os dois. A chance do Inter sair da pré é o Cruzeiro ganhar e aí ele chegar na frente do Atlético. Não, Veném, o ruim é não ir para a Libertadores. A Foi do pré-Libertadores Grêmio, é um sem inferno. Pré-Libertadores prejudica o treinamento, prejudica o início da temporada. Porém, Conclusão. tem que estar na Libertadores. Vamos trocar. Tem que estar na Mas Libertadores. hoje nós demos um levantamento, não sei se está aqui nesse resumo, dos times brasileiros que se classificaram na pré-Libertadores. Só tem um que foi até lá na semifinal e tal. E só tem um que foi Não, campeão o na Grêmio história, não. né? O Grêmio estava Hã? na pré-Libertadores, Foi o foi Santos. vice-campeão. Santos chegou até a Só o semifinal. Santos, Não, Cacau. acho que E o Não. único time que venceu o pré-Libertadores foi campeão foi o Estudiantes de La Plata do Verón contra o Cruzeiro. Não tem história, porque a pré-Libertadores é manaba. O destino dela é se dar mal. E aí ficar a temporada inteira arrebentado. O Inter, a última vez que disputou a pré-Libertadores, o D'Alessandro teve 84 lesões musculares durante o ano. Sugiro ao Internacional abrir mão dessa vaga. Não, Vai prejudicar claro a temporada, que não. sai fora, tu acha? Prejudica a temporada, o D'Alessandro pode ter problema. O Alex. Há outros clubes candidatos a essa vaga. Não, eu falei com muita Inclusive em Porto clareza. Alegre. Eu falei com muita clareza, eu não gostaria nem de Grêmio, nem de Inter Não, na mas eu não estou falando pré-Libertadores. com relação a um a outro, eu estou falando que se é tão ruim assim, eu sugiro ao Internacional abrir mão da vaga. Que eu acho é que Esse é o os meu times, pensamento, os times né, Cacau? Eu brasileiros, acho. inclusive o Cruzeiro e o Atlético, que participaram da última Libertadores, eles precisam botar mais qualidade. A última Libertadores prova isso. Como é que foram? Os Todos brasileiros eliminados nas oitavas de nas final. oitavas de final. Depois precisa botar mais E qualidade. a equipe que ganhou, o clube que ganhou, não tem grande qualidade, né? Que é o São Lourenço. Mas tu tem que ter mais qualidade para passar por cima de todas as Mas em adversidades. compensação, assim, ó, é a questão de estilo. Eu acho que o estilo do futebol mineiro, que é um futebol de toque... Não é time de competição forte não assim. é aquela competição de Libertadores, né? De choque, de corpo a corpo, de contato físico. São Paulo É. talvez seja. São Paulo, sim, porque o Muricy, né, já sabe, né, já tem jogadores grandes, né, que jogam... tem um Corinthians. tipo de posicionamento próprio para a Libertadores, embora o São Paulo tenha jogadores muito leves no meio, sem competitividade, que é o caso do Ganso, o caso do Pato, que está jogando no segundo atacante. Ele vai precisar de alguém pro lugar do Kaká, né? O Kaká sai, aí há uma diferença muito grande. Né? Corinthians É uma com diferença muito certeza vai agregar qualidade. Que o Corinthians, esse que nós estamos vendo aqui, que está bem classificado e já praticamente na Libertadores, ele é pouco para ganhar a Libertadores. Mas é uma equipe, É um time que defende bem, é uma equipe competitiva. Né? mas não ataca tão bem. No mata-mata, a É, principal não, vantagem pode ajudar, da equipe pode ajudar, pode é ajudar. não tomar gol. Pode Não tomar ajudar. gol. Fernando Pífero deu uma entrevista para o site UOL, dizendo que
tem como ambição fazer um grande time, gastando até 15 milhões de reais por mês com a folha de pagamento ou com o custo do futebol. Algum exagero nisso? 15? É. Eu acho que é mais ou menos o que o clube tem como despesa hoje, né? O Internacional, a partir de janeiro, segundo eu tenho informações, só de receita social vai receber em torno de 7 milhões e meio por mês. Mais o recurso da televisão, mais outros recursos de outras receitas. Acho que agora eu não estou assim com o conhecimento necessário, né, da questão financeira do Inter para dar uma opinião. Olha, Atualmente eu acho que a folha não deve passar de 12 milhões, acho que deve ser por aí. Não sei se... Bom, se aliás, é 12 para chegar a 15, basta contratar 3 jogadores, está sobre pronto. Pífero, Pedro, eu ontem encontrei um amigo meu, até ver se o Fernando sabe disso, tem conhecimento. Encontrei um amigo meu que é candidato ao Conselho do Internacional. E aí perguntei para ele qual é a tua chapa. E ele disse para mim, não vai falar o meu nome lá. Não vou falar o teu nome. Qual é a tua chapa? E ele disse para mim assim, a chapa 9. Disse, como é que é? É do Luciano Davi. Né? Chapa 9? Mas tem 9 chapas? Não, tem 4 ou 5 só. Mas e por que tem chapa 9? Aí a política interna prevalece. Não, a política interna prevalece, né? Os embates políticos internos. Diz que o estatuto ou o regulamento da eleição diz que as chapas, os números têm que ser sorteados ou por consenso. E esse cara que integra a chapa 9 me disse que foi imposto o número, os números foram impostos. Não, eu estou dizendo o que o cara me falou, que os números foram impostos, porque tem uma chapa 9 com 5 concorrendo. O nome que teria, só para concluir, que teria que ser sorteado ou de consenso, e não houve consenso nem foi sorteado. Foram impostos os números das chapas, daí porque tem uma chapa 9. Não, a chapa, o nome do grupo do Luciano Davi é I9. Eu não sei se é Luciano Davi. Mas se é a chapa 9, é a não, chapa. é o cara do Luciano Davi. É a chapa I9. E foi escolha, eles escolheram. Foi escolha. Sim, as outras também. Não, é I9, de inovar. E I9, as outras também? É. As outras também? Aí a chapa já tinha sido a chapa do primeiro turno, tinha 1, 2 e 3. E uma quarta chapa se inscreveu. Sim, mas então assim, Fernando, então não houve... o que prevê o regulamento que me disse esse rapaz que está na chapa 9, que teria que haver sorteio, não houve, e teria que haver consenso, não houve. Foi isso? Não. Mas isso é o que diz o regulamento. Não, o que não aconteceu foi o sorteio, porque a chapa 1, chapa 2 já estavam definidas com os candidatos de cabeça de chapa. Não, eu sei, mas foram impostos esses números. Houve uma discussão e saiu da comissão eleitoral, junto com os candidatos e com as chapas, saiu essa definição de que seria dessa forma. Sim, eu só não quero deixar meu amigo mal. Ele me disse que ou é sorteio ou é consenso. E nenhuma das duas coisas houve. É isso que ele me disse. Bom, essa informação detalhada eu não tenho, mas sei que saiu de lá. Isso também não faz muita diferença, né? Se é 9, 8 ou 6. Às vezes faz, né, Pedro? Por quê? Às vezes faz. Por quê? Por várias razões, né? Número de chapa, até para efeito de publicidade. Psicológico? Depois, né? Sei lá. Não, mas tudo bem, eu só queria... Eu achava que I9 era I e o número 9. Essa eleição... Sim, mas é I9, de inovar. Inovar e tal, do verbo. Essa eleição do Conselho tem quantas chapas, na verdade? Tem 5 chapas. 5 chapas. E quantas vagas serão preenchidas? 150 vagas. 150 vagas. Cada chapa tem 150 candidatos. Proporcionalmente serão, vamos dizer assim, ingressarão no Conselho de acordo com a votação de cada chapa. Com a cláusula de barreira de 15%. Tem que fazer a eleição 15%. do presidente é antes da eleição do Conselho? É junto no mesmo dia? No mesmo dia. Sim, aí pega a cédula, uma para presidente e outra para o Conselho. Elege primeiro o Conselho, depois recomeça a outra votação. Não, é na mesma chapa. É uma cédula. É uma cédula onde tu vota para presidente a chapa 1 ou chapa 2 e para o Conselho de chapa 1 até a chapa... I9. Até a quinta chapa, cuja quinta chapa é a número 9, que é a do I9. E tá bem concorrido, né? Quem é que é favorito para essa eleição aí? Eleição para presidente? O Pífero. Mas o Marcelo Medeiros tem um trunfo importante. Ele tem o Gelson. Não é que não. O cara que favorito tem os votos do interior. Favorito é uma coisa. O favorito porque, o Pífero tem um currículo de campeão mundial. É claro, por isso. Favorito. É como no Grêmio, poderia acontecer tudo lá, quando concorreu o Dr. Fábio, não sei o quê. Mas é o Dr. Fábio, e o Marcelo favorito. Tem pedigree, né? Claro, está proibido de ganhar, não é isso. Mas tem favorito. Favorito é o Pífero.
Agora, se tu me perguntar quem é que bota mais conselheiros, eu não saberia te dizer. Não saberia Não, se também seria não a sei. chapa do Medeiros ou se seria a chapa do Pífero, não sei. Mas normalmente são Mas as sabe chapas que qual é vão o botar problema mais. que eu acho, Guerrinha? Vai ter eleição, vai pro pátio. E aí? Exato. E aí? Mas vem cá, estão discutindo alguma coisa, tá havendo debate. Não, mas eu acho Tá. que não é hora também, eu acho que não é hora. Até Não, a porque hora quando? Vai ser na véspera? A eleição é dia... Não é que o Inter está envolvido numa... Mas... Eu acho que a partir de... Se o Inter resolver o problema no sábado, a semana que vem já começa... Mas tem que a ter, política. senão não adianta nada. Vai adiantar o quê? Pro pátio. Ninguém sabe nada de A nada. política vai aflorar depois do Inter... Não é bem assim, Vianney. Os grupos estão trabalhando muito. O Gelson Pires, que é da chapa do Marcelo Também está Medeiros, trabalhando. ele montou todo o processo de consulados no interior, ele tem uma força muito grande. Não, É um dos problemas que o Pífero vai enfrentar. Mas e o eleitor? Então E não dá outra para dizer coisa, que é páreo corrido. é um cara... Eu não acredito em Um cara que grupos. trabalhou... A gente pode falar Grupo muito... é meia dúzia de pessoas, lá no Grêmio diziam a mesma coisa. Ah, não, o fulano tem os votos do interior. Quero ver o eleitor. O fulano tem... Ganha o eleitor anônimo, esse é que ganha. A gente fala que o Na Pífero é verdade, campeão tá mundial, é campeão mundial. O Gelson presta um trabalho maravilhoso para o Internacional. Na verdade, o que está acontecendo hoje é o Marcelo trabalhando, né, na gestão e tendo que levar até o fim o seu trabalho em função da possibilidade de classificação para a Libertadores e não pode entrar em outras discussões. E o Vitório respeitando esse momento da situação, também não entrando em grandes discussões, porque... Não, eles estão tá sendo pensando no cavalheiros, clube, tu né? tem razão, Sem Calvo. dúvida. Mas, Eu Fernando, acho que isso é muito importante. tu tem um colégio eleitoral de Eu acho que é quantos? muito importante dois candidatos que preservem, acima de tudo, Se o Inter a boa garantir- convivência. O clube cresce com isso, né? Pessoas que desagregam, pessoas que apenas querem desqualificar e desconstituir as figuras que estão hoje comandando o clube ou que pretendem comandar, não vem boa hora. falando isso? Quando eu fui candidato a presidente do Grêmio, eu estava na mesma situação do Marcelo, eu era vice de futebol e não podia fazer campanha, porque nós estávamos disputando a final do Brasileiro e a eleição foi 3 ou 4 ou 5 dias depois da final do Brasileiro. Mas o que eu queria contar é o seguinte, havia uma chapa de oposição e duas pessoas que tinham simpatia à chapa de oposição estavam assistindo o jogo na tribuna ao lado de um amigo meu. E lá pelas tantas, aos 40 do segundo tempo, o Grêmio fez o gol e foi campeão brasileiro ganhando da Portuguesa. E aí virou um pro outro e disse assim, Perdemos a eleição. nos ferramos agora. Nos ferramos. Eu acho que a O termo eleição... não foi bem esse, mas eles secam, né, nos cara? ferramos. A eleição do Inter começa a ganhar contornos políticos, realmente, se o Inter fizer sábado a sua parte. Domingo já é contorno político. Não, sabe por quê, cara? Quantos eleitores aptos a votar tem o Internacional? 50 e tem poucos? que Quase 70 mil, quase 70 mil. Quase 70 mil. Quantos votaram na Já última estão eleição? eu não me lembro. Não, agora, nessa Eu recebi uma última. informação hoje, já estão credenciados 9 mil pela internet. 9 É. mil. Será uma eleição. E essa, assim, Mas a campanha tem que ser voltada para eles. O apelo é para que quanto mais gente votar, é melhor para o clube, para o crescimento do clube, para a visibilidade do clube, para a Pedro, tu valorização do quadro Mas social. o que, pois Tu é, não é Esse que sócio do nós- Inter, nós velho. Os colorados caras não vão queremos. falar contigo, eles vão falar com os eleitores, velho. Tá, Pedro, tá Os bem, Pedro. associados. Então me diz como é que eles conversam com 70 mil pessoas. Ué, estão indo pro interior. Quem indo pro interior, Não, cara? no interior, Vianney, Então, Não indo. as coisas não estão consulados. chegando em ti, mas há campanha, as pessoas estão trabalhando na internet, Os caras estão andando pra ti. estão andando por tudo aí. Ah, Não, eu não tô- eu não- Eles andam por tudo e andam pra ti. Ô Pedro, eu não sou o Pedro Ernesto que quer se colocar no centro do mundo. Não tô Pô, pensando levei em uma mim. porrada, gente. Levou sim o Mortadela e deixa de encher o saco, né? Outra. É outra, Por duas, que pra ver se tu te mortadela, acalma. velho? Porque é apelido de segunda vez criança que eu já. ouço isso. Por que mortadela? Porque ele me enche o saco. uma Olha aqui, fiambreria. ó, não é pra mim, eu tô falando pro processo democrático. Tu é do Se Zafra, tu não Pedro? tem Vou embora, debate... vou embora. Hein, Pedro? Desce duas bordoadas aqui. Mortadela é do Não Zafra. tem mais condições psicológicas para Não, permanecer a no mortadela é do A Zafra. tradicional, que era Zafra. aquela sem o... Tá bom, olha aqui. Novo Gimo antitraça aerossol, seguro e de fácil aplicação, em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem a necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo antitraça, solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo antitraça, qualidade comprovada. Fecha mês Tubeleiro, só preço baixo. Só na Tubeleiro, só até o dia 30. Pague tudo em até 10 vezes, sem juros em todos os cartões. Consulte. Fecha mês Tubeleiro, ninguém facilita tanto. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Safari Bourbon, economizar é comprar bem.
Você está ouvindo e assistindo Sala de Redação. Em nome do Real Atacado, se é bom o ano inteiro, imagina no Natal, hein? Vem! Valessa Ice, eu disse Valessa Ice, os melhores sabores com Valessa Ice. E agora o Momento Bairrista. Olha a promoção, che! Grêmio entra no Black Friday e anuncia a promoção dos passes de Marcelo Moreno, Kleber, Bergson e Júnior de Souza, che! O Momento Bairrista é de Olina Essência de Vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. 3 minutinhos e nós voltamos. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Nesse verão eu vou de Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro, investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. Segurança é o que você encontra quando entra na Excelsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Minuto Simers. 10 milhões de brasileiros têm diabetes, quarta causa de mortes no mundo. Dentro do calendário de ações do Simers, a fachada do Museu de História da Medicina ganhou iluminação azul para marcar a campanha Vida Saudável e Diabetes. Previna-se, cuide da alimentação, faça exercícios regularmente e siga as orientações do seu médico. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Prêmio Ser Humano 2014 da ABRH Nacional. A Ouro e Prata leva você até os bons preços de Rivera. Aproveite o serviço bate-volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre nas sextas-feiras com retorno no sábado, por apenas 10 vezes de R$ 13,89, com café da manhã e translado até os free shops. Para mais informações, ligue 0800 051 6216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é Ouro e Prata. A Prefeitura está lançando a Nota Legal, a nota fiscal de serviços eletrônica de Porto Alegre. Para o prestador de serviço, é menos burocracia. Para o cidadão, mais benefícios. Prestador de serviços, acesse notalegal.portoalegre.gov.br. Faça o seu cadastro. A partir de abril, a Nota Legal será obrigatória. Prefeitura de Porto Alegre. Procurando ar-condicionado? Aparelho de qualidade é na Frigelar. O menor preço é sempre Frigelar. Tem que ter tradição. Ah, na Frigelar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe. Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. frigelar.com.br ou 3314-8977. Dizem que o mundo é dos visionários, dos irreverentes. E dizem que se não for assim, você não terá chance. Não é verdade. Estamos aqui para entendê-lo. Porque só quando entendemos alguém é que podemos sugerir caminhos e ajudá-lo a ir em frente. Do seu jeito. Vestibular ESPM. Contra velhas atitudes, novos líderes. Prova dia 6 de dezembro. Inscreva-se até 3 de dezembro pelo site www.espm.br/vestibular-sul. ESPM. Quem faz, transforma.
1h39, estamos de volta com Sala de Redação, excelsiorpneus.com.br, Rode Excelsior, Rode Pirelli, pague rodando, temperatura 26 graus, Cooperativa Santa Clara, mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. O que é, Cleber? A Federação Catarinense confirmou Inter e Figueirense para Chapecó. Continua sendo meio no Rio Grande do Sul isso, né? Mais torcida do Inter. Não deu para trazer para Caxias esse jogo? Não pode, né? Não? Não pode. Cachoeirinha, então, quem sabe? Não pode ser aqui no Rio Grande do Sul. Não pode Cachoeirinha, porque o campo do Cruzeiro não está pronto ainda. Eu estava conversando com o Vianney agora no intervalo. A gente sabe quem são os candidatos que vão disputar a presidência do Internacional, o Marcelo e o Vitória. Eu gostaria muito de saber, e acho que o torcedor também gostaria de saber, quem são os homens do futebol das duas chapas. Fernando Carvalho, nas duas chapas, é favorito. Isso é uma coisa muito importante. Não, o Fernando Carvalho foi vetado pelo Sala de Redação. Já quero avisar o Pífero e o Marcelo Medeiros, não se metam. Não começa a encher o saco. Não se metam. Já vi esse filme. Fique na sua. Já vi esse filme. Acontece de 2 em 2 anos esse filme passa de novo. Teve um que vacilou e quase foi. Bateu na trave. Sou bom, acha que eu sou bom? Vou jogar provavelmente, fora talvez talvez agora. Parece que é o Pedro Afatato, né? Talvez agora, em seguida, aí, nos debates, nós possamos conhecer quem são essas pessoas. Eu acho isso muito importante. Decide também, ajuda. Mas se o Pífero fizer o que ele está anunciando, que ele vai estar próximo do futebol... Mas é duro o presidente. O Fernando foi presidente, é duro. Cuidar dos dois lugares é duro. Né? Ele acha. Mas eu cuidei, eu mas me meti junto com o Pífero só no futebol. O Giovanni na administração, o Pedro nas obras, a Anápio nas finanças. Mas é complicado. É complicado. É complicado. Daqui a pouco tu tem que viajar para resolver uma questão, precisa de um cara no vestiário que tenha que resolver a questão. É complicado. Nessa entrevista que o Pífero deu... Não só é complicado, eu não tive essa, não é fácil. essa perspectiva que o Fernandes que teve, que estava sempre junto no futebol. Eu no Grêmio, quando fui presidente... Não tive condições de estar sempre junto no futebol. Não é fácil. Eu não tive condições. No período de presidente de vice-futebol, eu só não fui a 3 jogos. Não, isso é uma coisa. Quando eu era vice-futebol, eu fazia o dia a dia completamente por inteiro. Na presidência, o futebol escapa das mãos, a minha, pelo menos, escapou. O Pífero, nessa entrevista que ele deu para o UOL, ele diz que ele pretende trazer o Yardley para trabalhar com ele, não sabe exatamente em que situação, mas eu acho bom. Mas ele reconhece, primeiro reconhece que aquela frase que ele fez aquele tempo atrás, que a fila anda, quando foi dispensado o Yardley, ele se arrependeu, já falou com o Yardley, acertou tudo, tá tudo certo, e segundo, reconhece que o Yardley é um cara extremamente inteligente e que ele gostaria de tê-lo perto do futebol, não sabe exatamente onde. Mas eu acho interessante, né? Não, ela é uma grande figura, tem uma boa compreensão do futebol competitivo. Eu sou suspeito para falar dele, porque depois de... Mas o currículo dele, a passagem pelo Boca, onde ele era conhecido por Pedro Yardley, né? E todo aquele processo que ele teve lá dentro do Boca, deve ter ensinado ele a ideia do futebol competitivo, que nada é mais competitivo que a Bombonera. Mas Pedro, ele jogou no Real Madrid, ele jogou no Real Madrid B e morou 2 anos na Espanha. Então, a competitividade que ele tem, que mostrou aqui, já vinha de mais tempo. Afora ter passado pelo Boca, afora ter jogado no México, afora ter jogado em inúmeros clubes. Não, lembro que ele fez naquele jogo. Sendo ingrato, ele jogou no Paysandu também. Jogou no fim. Paysandu é um clube importante. Campeão. É um clube importante o Paysandu. Ele jogou no Paysandu. Ele não foi uma coisa grande. Não, ele não foi. Não, ele ganhou. Ele fez o gol e ganhou do Boca na Bombonera. Primeira vitória na Bombonera. Não, eu lembro que ele fez em Yokohama, aquele jogo decisivo. Depois o Inter fez o gol, então ele tomou conta do jogo. Terminou o jogo ali, né? Acabou. Ele terminou, agora ninguém mais joga. E pegou a bola e foi lá para a bandeirinha de escanteio. Agora vocês vêm aqui tirar a bola. E ninguém tirava a bola dele. Que jogador inteligente. O que ele faz hoje na vida? É, o Barcelona, sim. Não, o Yardley, ele mora em Fortaleza e tem uma fábrica de panela. Ele trabalha com panela. Ah, mas panela da Tramontina. Não, mas panela no vestiário não dá já certo. tinha panela, ele, o Kleber e o Fernandão, era uma panela. Era uma panelinha. Agora ele está fabricando panela real. Viu como ele gosta de panela? Então ele vai ter panela só na fábrica e não no Inter, se vier. Te espera, né? Te espera. Tá, e no Grêmio, Cacau, deve continuar o Rui Costa, né?
Não tenho a menor ideia, Pedro. Imagino que sim. Mas não há nenhum movimento contrário, né? Nunca, eu pelo menos nunca ouvi falar nada. Ele trabalhou com o Duda, né? Quando o Duda foi presidente, era Duda ele e o foi Alberto Guerra. presidente, Né? O Guerra era vice-presidente de futebol. E ele era o o Rui diretor. era o diretor de futebol, mas não era remunerado, né? Sim, eu sei, mas de qualquer forma criou ali uma relação com o Duda que deve se manter. Eu acho E que é um não cara, tem e é um O Duda cara também continua. dedicado, viu? O Duda continua. É um cara dedicado, competente, o Rui. Eu tenho uma excelente expressão do Rui, assim, pelas entrevistas. Eu não conheço ele pessoalmente, conheço, assim, só de cara contar muito assim, mas gentil. acho ele bem, verbaliza É um bem, cara, ele defende bem a muito situação. boa gente. Muito Tem uma boa excelente gente. expressão dele. E é um cara e que... no Inter, já que se falou do Yarley, na chapa do Vitória, o Roberto Melo, que é diretor de futebol hoje, talvez seja o vice de futebol do Marcelo, parece até que ele andou já falando sobre isso. Também é uma excelente pessoa, muito atualizado, é uma grande figura. É o responsável pelo Arangues. Diz que foi o cara que descobriu o Arangues. Exatamente. Mas, Pedro, com o Fábio Koff e o Duda, não diminui a importância e a área de ação do Rui? Acho que não, porque ele é o Rui executivo, executa. né? Um pensa e ele executa, né? O Koff não vai estar todo dia lá no estádio. Mas não vai Como estar não? Ele é mesmo. vice de futebol, cara? Mas não vai estar, tá louco? Aliás, o Inter Então, também. todo O dia Inter como muito presidente, provavelmente vai vai mudar. mudar o seu executivo de futebol. Quem é o Talvez executivo? possa ser. Quem é o executivo Hoje é de o, futebol como é o do nome do O rapaz? Jorge Macedo. Muito, talvez até possa ser o Yarley aí, se ganhar o Vitória, que eu quero dizer. Volta Chumbinho. Não sei, pode ser também. Mas ganhando o Vitória, eu acho que muda. Acho que muda isso. É uma possibilidade, porque é outra cabeça. É que no Grêmio determinação. ganhou a situação. Aí né? O Jorge Macedo está no Inter com um pequeno hiato quando ele trabalhou no Fluminense, desde o meu tempo de categoria de base, desde 96. E também é um excelente funcionário. Ele conhece futebol? Conhece muito futebol. Não, conhece sabe por quê? muito, conhece jogador, é atualizado, Conhece jogador, é um cara que pesquisa, um cara que sem atenta. dúvida, sem Mas o executivo, na verdade, é o seguinte, ele vai lá e executa. Ele dá alguma opinião, mas ele, na verdade, é para executar. Guerrinha, nós temos aí no mercado hoje essa figura do executivo, tem alguns executivos, como o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, o executivo decide, o executivo tem um orçamento, ele cumpre o orçamento e ele define as contratações. Mas não é o caso de Grêmio e Inter. Não é o caso de Grêmio e Inter. Isso é difícil que nós tenhamos aqui, né? O Nilton Drummond trabalhou conosco durante muito tempo, ele tinha a sua opinião, ele dava a sua opinião, mas a decisão era da diretoria e ele executava. Né? Então, realmente, é o que acontece hoje com o Jorge Macedo. Quem define é o Giovani, é o Marcelo. Sim, mas imagina no Grêmio, tendo no futebol o Koff e o Duda. Claro, o Rui vai só executar. O espaço é menor, o Rui vai o espaço é de execução. Ele pode dar palpite, pode sugerir certas coisas e tal, mas a decisão necessariamente será de dois ex-presidentes. Faz a pesquisa, né? Faz a pesquisa, traz os elementos, traz o material para decidir, né? Os dados para decidir, e a decisão é da diretoria. Aqui no Sul é assim. Em Minas Gerais, já, o Alexandre Farias do Cruzeiro, ele tem uma pessoa, ele tem 35 anos, muito atualizado, e ele decide tudo. O presidente do Cruzeiro entregou o futebol para ele. E se não é do agrado do treinador? Por exemplo, em Minas, que eu quero dizer. Em tese, o executivo de ele conversa, né? Em tese, o executivo de futebol é para ser superior ao treinador. Em tese. Então, mas eu acho que o treinador participa mas dessa se o conversinha treinador aí, não gostar do jogador... Mas então, dá o exemplo aqui do Cruzeiro e do Atlético. Maluf, do Cruzeiro, né? Não, o Eduardo Maluf, que era do Cruzeiro. Que era do Cruzeiro, está no Atlético. É ele que decide. Ele decide, até o treinador ele contrata. Sim, mas na hora de contratar, ele certamente, uma das pessoas com quem ele troca ideia é o treinador. Né? Não, tudo bem, digo, mas um jogador mas o que que eu quero dizer da superioridade, aí tá liquidado. Quero falar da superioridade funcional dele, é que ele decide até a contratação do próprio treinador. Sim. E, ao contrário, aqui de Grêmio Internacional, que os executivos podem sugerir, debater, discutir a ideia, mas não são os que decidem. Imagina se o Pífero vai perguntar para o diretor remunerado qual é o treinador do Inter. Imagina. E nesse caso do Atlético... Mas o Pífero, ele manda, ele comanda, mas ele debate, ele tem... Não, sei, mas ele que decide, né? No final ele decide, mas como... É a regra, né? A decisão é do presidente. Eu no Grêmio era assim, futebol. Se deu certo era eu, se deu errado era alguém que fez. Claro. O Jacaré foi o Denis Abraão, né? Denis Abraão e o mas Serginho tem uma Vasco, coisa muito ruim no E eu dizia para ele, não contrate que não joga nada. Mas ele insistir e contratar. Aí depois tu diz, eu te avisei, não jogava nada. A gente estava lá em Kobe, no Japão, onde o Grêmio foi campeão da taça... Como é o nome da taça? Recopa Sul-Americana. E aí, quando surgiu a contratação do Jacaré, era uma festa. Uma festa. Vai, eu vi uma festa dentro do hotel.
De alegria. Sabe por quê, né? Contratamos o Jacarezinho, líder da festa, claro. Sabe por quê, Claro, né, que Pedro? que mandou pedir o bolo, as velas, tudo. Que o Paulo Rogério... Aí não deu certo, ele botou pra cima do Denis Abrão e do Serginho Vaz. Olha que caralho. Paulo Rogério Amoretti tinha contratado o Jacaré. Ah, é? Aí eles me ligaram daqui e disseram, pô, vocês vão perder pro Internacional, tia. Vocês dois aí em Porto Alegre. Seus banana. Olha que o Paulo Rogério fez só a cena pra enganar eles. Isso. Tem uma Mas coisa foi que uma festa espetacular. Tem uma Olha, tem uma com bolo, coisa que com não velhinha, com tudo que tinha direito. eu tenho uma coisa que eu não acho bom para os clubes aqui em Porto Alegre. No Grêmio e no Inter é assim. Já vai avançar, tia. Mortadela, para de encher o saco. Deixa eu falar, tranquilo. Hoje não, sanduíche, mortadela e queijo. Tu vai ver. É o seguinte, Pedro. São os treinadores. Dá tua bronca aí. Os treinadores mandam chuvas. Tanto no Grêmio como no Internacional, os treinadores mandam tudo, mas eles mandam até não é só chuva, Nenê, chuva, entrevista. sol. Nenê, entrevista. Qual é o treinador que tu gosta? Eu? Nenhum responde. Morreu já o Pode Rei responder. Andrade. Já morreu. Já morreu agora. Que a única chance de tu não criticar alguém é já ter morrido. Não, mas tu pode elogiar em contraposição. Tu pode dizer que o Filipão é um modelo, que o Abel é um modelo, que mando e desmando, escolhe jogador. Aplaude. Esse rapaz Ninguém te impede. Esse rapaz veio para te desafiar. Não, mas eu estou dizendo para ele, aplaude. Não faz a crítica da crítica. Não dá porrada no Fernando. Estou me solidarizando com o Pedro Ernesto, que é a quinta vez que chama ele de mortadela e eu vi que ele não gosta. Mas é por isso mesmo. Se ele gostasse, não tinha graça nenhuma. Mas é para ver se ele para de me cutucar aqui. Não, primeiro desse uma porrada nos treinadores. Segundo desse uma porrada no Fernando. Não, mas é que... Antes tinha dado uma porrada em mim. Ricardo, tu é o... É que o Fernando tá fazendo a crítica da crítica. Porra! Ele que aplauda o que ele achar que tem que aplaudir. Não enche o saco. Eu ainda tenho um desvio de cartola, né? Eu sou um cartola saído. Não, mas olha aqui, ó, por falar sou um nisso... ex-cartola. Por falar... Tenho desvio aí, né? Eu saí da cartola, mas a cartola não saiu de mim. Costume. Falar em cartola, eu tive muito poucas vezes um dirigente do Grêmio, do Inter, me telefonou para me cobrar alguma coisa, para dizer, muito poucas vezes, muito raramente. Fernando te ligava e te Cacau cobrava. era meu amigo. Eu não tô nessa lista, né? Tu nunca me encheu o saco, nem o Fernando. O Fernando uma vez ou outra lá. Ah, viu? Uma vez ou outra, eu nenhuma, viu? Cacalo nunca te convidou para dar um passeio no gasômetro? No gasômetro. Quem? Cacalo? Cacalo domina aquela área do O gasômetro. que tem no gasômetro? Dá um passeio, vê. Fim de tarde. Como é que é o nome? Cisne branco. Recados importantes. Luciano Davi, Pedrão, nunca fomos contra o consenso. A única coisa é que aceitamos a decisão da comissão, que 1 é situação, 2 oposição, 3 o Sigma, que é a chapa liderada pelo Roberto Silva, que também foi candidato, e a nossa foi escolhida a 09 porque se assemelha ao I9, exatamente, na lembrança do sócio. É verdade, o Fernando já tinha colocado isso aqui. Dani Dubin manda também um torpedo dizendo, fala na chapa 3, Sigma e Coração Colorado. Tá falado. E deixa eu ver, tem uma do Biloca aqui que diz... Biloca? Biloca é amigo do Gadanha, né? Da dupla sertaneja lá de Santo Antônio da Patrulha. Biloca e Gadanha, tu conhece essa dupla sertaneja? Biloca não. Ele manda dizer o seguinte, houve sorteio no primeiro turno, se fizesse novo sorteio, eu anularia o primeiro. Bom, são os recados que eu recebi. Quero agradecer, Pedro. Não faz diferença nenhuma, dá tudo certo. Quero agradecer a audiência. Quero agradecer a audiência dos Colorados. Essa pequena intriga aqui que teve que ser esclarecida por tanta gente foi do Cacalo. Foi do Cacalo, claro. Não, mas mas se a chapa é número 9, 8 ou 7, O Cacalo não sabe quem vai votar, é por isso. Mas vem cá, eu sou um radialista isento, estou esclarecendo o ouvinte. Cacau não sabe quem vai votar, tá? Tanto eu tinha razão que todas as grandes lideranças do Internacional acabaram ligando para cá. E o ouvinte fica esclarecido. Isso. Ou seja, não foi cumprido o regulamento. Não houve nem sorteio, nem consenso. Sobre o treinador. É crise da eleição, agora tu vê. Vamos contratar o Cacalo para ser o classificador, o mediador lá nele. Sobre o treinador, eu gostei de ver o Joel Santana no final de semana perguntar para ele, você quer continuar? Ele, agora que veio o filé, vão me tirar? Carne de pescoço, eu tava aqui. Maravilha. Agora o Vasco da Gama vai ter trabalho esse ano, hein? Vasco da Gama. Muito trabalho. Botafogo, Palmeiras. Vai levantar o Vasco. O Botafogo está de presidente novo, que quer reintegrar o Sheik. Quem é que ganhou, Kleber? A eleição, desculpa, a minha falta de... Carlos Eduardo Pereira.
quer reintegrar Emerson Sheik, Júlio César, Bolívar e É Edilson. situação ou oposição? Não, oposição. Oposição. É oposição. Ele é oposição. Eu acho que não teve candidato de situação. Não, O tinha Assunção dois. saiu. Assunção não lançou candidato. Todos trabalharam com a atual direção, mas ninguém é o indicado, né? Mas ele só pode reintegrar 2 desses É que- Mas 4 dois aí. já reincindiram. Aí Aí Bolívar o e time vai pra Santos. Edilson rescindiram. O time vai, E o Sheik vai- é do Corinthians, né? O Sheik tem contrato com o Corinthians, deve retornar. o Botafogo vai para Santos de ônibus, porque tá com devendo. a empresa de viagens está cobrando uma dívida, e o Botafogo está procurando o cara que errou o pênalti, como é que é o nome dele? O Jobson. Tá bom, Botafogo. Pô, o Jobson sumiu. Mas Ah, eles deve voltaram tá- agora deve desse tá jogo. Eu vi chapado a por notícia aí. isso. Eles perderam para Chapecoense, né? Uhum. E o Botafogo voltou de ônibus, com medo de represália no aeroporto. Então preferiu voltar de ônibus. Diz que teve batucada na viagem de volta. Imagina os caras que estavam dentro do ônibus. Os caras não respeitam isso. Ah, vem cá, pô, ano que vem eu tô em tal lugar, vou jogar em tal lugar. Puxa vida, isso é completamente, está fora do lugar. Está fora do lugar. Uma vez um jogador disse para mim assim, estava discutindo alguma coisa lá internamente, ele disse para mim, não, venho aqui e faço o meu trabalho. Ah, tu vai fazer teu trabalho em casa, não quero mais aqui. Se tu não te compromete, vai para casa. Claro. É logo. É. Bom, lembrar que hoje à noite a Gaúcha transmite a decisão da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro, direto do Mineirão, né? Ruder oferece experiência e inovação a serviço da sua segurança. Conte sempre com a gente. Sua confiança faz a nossa força. www.ruder.com.br. Toyota Etios X 2015 com parcelas para janeiro e taxa zero é só na Car House. Faça um test drive e surpreenda-se. Consulte condições imbatíveis na Car House Sertório, Padre Cacique, Novo Hamburgo. New Life, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Pesquisa interativa. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro consegue reverter a vantagem contra o Atlético 56%, entendendo que sim, o Cruzeiro consegue. Bom, pode ser desejo, né? Deve ser. Mas, enfim... Lembrando que a nossa pesquisa interativa é da Frigelar e também da rede de concessionárias Foton, o caminhão do Rio Grande. Sala de redação termina aqui. Obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho. Nós voltamos amanhã, tá legal? Tchau, fui.